Bom, eu me chamo Amanda e hoje à tarde a gente vai falar sobre evangelismo nas redes sociais. Bom, eu sou publicitária, né, especialista em produção textual. Eu também tenho MBA em marketing e eu faço mestrado em comunicação. Eu atuo na área de marketing mais ou menos há uns 15 anos e eu trabalhei diretamente, né, para a Igreja Adventista na instituição por 8 anos. Hoje eu atuo de outras formas, né? Mas eu também já trabalhei como professora conteudista para a disciplina de design digital do NASP EAD e hoje eu também dou treinamentos de design, criatividade e redes sociais. E por que que eu vim falar para vocês sobre isso? Eu administro algumas redes sociais e eu trouxe algumas para vocês verem, em destaque especial para a página do pastor Jorge Ramponi, aqui quem quiser saber mais sobre comunicação pode estar acompanhando por lá, tá bom? É uma ótima página para acompanhar. E por isso eu vim compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência com redes sociais, para que vocês também aprendam e possam executar aí na igreja e no ministério de vocês. Os principais objetivos é que a gente consiga, claro, aumentar a visibilidade, seja do meu projeto, da minha igreja, e entender melhor as redes sociais. Para isso, eu preciso entender também um pouquinho sobre como medir e como entender esses dados que elas dão para a gente, principais ferramentas que podem me ajudar nesse processo e também entender um pouco o público, né? Mas primeiro, eu preciso entender mais ou menos o que é que eu vou fazer, né? Eu quero atrair pessoas novas, eu quero convidar os meus amigos, eu quero divulgar o que vai acontecer na minha igreja, né? E por quê? Porque para cada um desses momentos eu preciso falar de uma forma, né? Eu tenho um estilo de escrita ou o modo ou as informações, né, que eu preciso dar também são diferentes. E os principais meios hoje que a gente pode usar para estar executando isso é o Instagram, o YouTube e o TikTok. Ah, Amanda, o Facebook ninguém usa mais? Usa, mas o Facebook ele anda meio complexo, né? Como é que eu posso dizer? Dependendo do público, principalmente se for de repente o Ministério da Mulher ou alguns outros públicos que a gente pode dizer que já são acima dos 45, você consegue usar melhor o Facebook. Mas eu admito que como o nosso público aqui é outro, então eu imagino que esses três são os melhores para a gente estar usando nas estratégias, que é o Instagram, o TikTok e o YouTube. Principalmente o TikTok, que por mais que lá seja uma rede social em sua maioria de vídeos, a gente também dá para fazer posts de imagem no TikTok e a gente vai poder conversar um pouquinho mais disso. Mas, logo de cara, eu quero dizer para vocês que os conteúdos, eles têm fases, né? Isso aqui, no marketing, a gente chama de funil de vendas, mas é algo que todas as vezes que você vai pensar em criar alguma coisa, você precisa pensar que você tem primeiro que atrair as pessoas para conhecer, né? Seja a sua igreja, o seu projeto de evangelismo, o que vai acontecer. E aí, depois que ela é atraída, que ela se interessa em participar, em ir lá, você vai construir um relacionamento com ela, que é a etapa que a gente chama de consumo, que é quando a pessoa já é membro, ela já foi lá, já visitou, e ela vai começar a interagir com o seu conteúdo, seja compartilhando, comentando. E no último, que é o que a gente chama de compra, mas não é necessariamente uma compra, já que a gente não vai vender nada, né? Mas a gente chama de compra pelo termo mesmo usado no marketing. Mas, na verdade, essa é a última etapa de consumo, que é quando a pessoa já está ali se envolvendo diretamente no processo e também já faz parte disso tudo. E, claro, quando ela chega nessa fase, ela também já começa a gerar o seu próprio conteúdo sobre aquilo. Seja fazendo stories, postando foto com as amigas, participando. E essa é a parte mesmo que ela já decidiu estar consumindo. Aí, agora você fica meio, uai, para que eu preciso saber disso tudo? Como é que isso vai fazer sentido para mim? E eu vou já te explicar. Mas a gente vai falar um pouquinho agora sobre as principais plataformas para entender o que que eu preciso ter nelas e como é que eu posso usá-las.
E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem como é que eu posso colocar isso diretamente na minha estratégia, né? O Instagram, basicamente, o que que a gente pode fazer? Usar imagens inspiradoras e versículo bíblico bomba demais. Por experiência própria, eu posso gerar vários e vários e vários estilos de conteúdo, e sempre de versículo bíblico de versículos bíblicos é o que tem maior desempenho. Ah, então é para eu fazer só isso? Não. Lembra que eu acabei de falar para vocês que os conteúdos eles têm etapas? Então, é mais ou menos isso. Por que que os conteúdos de versículos bíblicos acabam tendo maior alcance e atingindo mais pessoas, e você vai achar que ele é o melhor para você ficar postando e talvez não seja? Porque é o seguinte, o algoritmo do Instagram, ele entrega os conteúdos para quem você segue e para quem você não segue. As pessoas que você segue, ele geralmente entrega ali para 1% de quem você segue. Isso é uma regrinha, mais ou menos nessa métrica. E quem você não segue, ele já aumenta um pouco o alcance, né? Só que os conteúdos mais específicos, que são aqueles que você vai detalhar melhor, por exemplo, vai ter Missão Caleb na minha igreja. E aí eu vou colocar o local de onde vai sair o ônibus que a gente vai visitar as pessoas, eu vou colocar as informações do que as pessoas têm que levar, eu vou colocar, enfim, informações bem específicas que vocês concordam que essas informações só vão interessar para quem está envolvido no projeto? Então, como resultado, esse conteúdo vai alcançar muito mais as pessoas de dentro da minha igreja do que as pessoas de fora. Então, quando eu coloco ele no Instagram, que é um local público, ele não vai ter um grande alcance. Mas isso não significa que ele é um conteúdo que não é importante. Então, é por isso que primeiro eu trouxe vocês para cá, para pensar que os conteúdos têm fase, para que vocês entendam que é preciso sim gerar conteúdo para todas essas fases, tá? Independente de, eu acho que não está alcançando. Ok, mas é porque ele é para um público diferente e você precisa ter todas essas fases, senão o que que pode acontecer com a sua rede social, com a sua visibilidade? Ela só vai atrair gente nova o tempo inteiro e as pessoas que, por exemplo, frequentam a igreja ou estão envolvidas no projeto ou algo assim, não vão querer seguir você, porque não tem nada de interessante. Então, para que a gente consiga Tem que instalar. Essa aqui entendi. Não, entrar na sala, entrar na sala. Para você iniciar, é para iniciar o meu vídeo. Isso, entrar meu vídeo. Mas iniciar meu vídeo. é para abrir. Pronto, ativei o modo dela. Ela tá me Mas ouvindo. Não, aí tu tem que eu tô desativar ouvindo. aquele... Amanda, pode deixar que a gente cuida aqui, tá bom? A gente vai desativando para você. Tá. E aí, qual é a importância? Eu preciso ter o conteúdo para todas essas fases para que eu consiga envolver todo mundo. E como é que mais ou menos funciona no Instagram? Eu tenho stories, eu tenho reels e eu tenho aquele conteúdo que a gente chama ali de feed, né? Nos stories eu vou ter aquele relacionamento mais com as pessoas que já me seguem e os conteúdos que eu posto na linha do tempo, que é o que a gente chama de feed, e reels, são esses conteúdos para descobrir novas pessoas. Importante que a gente precisa lembrar é de sempre arrumar os destaques, link da biografia e ter muito cuidado, principalmente no Instagram, com o uso de hashtag. Por quê? Porque, inclusive, sobre isso, não caiam no erro de achar que o conteúdo de vocês só vai atingir pessoas se vocês colocarem hashtag. Na verdade, eu faço inúmeras publicações sem hashtag nenhuma. A distribuição de conteúdo ela é feita com base no que você escreveu na legenda e no que está escrito nas imagens, né? No que está escrito na sua biografia. Existe um algoritmo que lê todos esses códigos e tenta atribuir a públicos similares que estão consumindo o que você viu. Como assim, Amanda? Eu consumi um conteúdo, eu vi uma imagem, gostei dessa imagem, achei ela interessante. Eu tenho um perfil de consumo de coisa que eu gosto de ver, né? Vamos supor, eu gosto demais de ver vídeo de gatinho. A minha linha do tempo ali no Instagram, ela fica o tempo inteiro me entregando vídeo de gatinho, porque ela já entendeu que eu gosto disso. E assim vai funcionar com o seu conteúdo. O seu conteúdo é um conteúdo da igreja, ele é um conteúdo que vai se identificar com pessoas que são provavelmente adventistas, que gostam de ver versículos bíblicos, que, enfim, vai se atribuir a esse tipo de pessoa.
E por que eu digo para ter cuidado com hashtag? Porque hashtag é uma ferramenta que, por conta do mau uso dentro do Instagram, com o tempo, algumas começaram a ser banidas, né? E isso pode acabar fazendo com que você também entre no que a gente chama de shadow ban, que é um período que o conteúdo do seu Instagram não é entregue para quase ninguém. E aí você percebe que a visibilidade do seu conteúdo diminui drasticamente por conta do uso das hashtags. Então, eu digo para ter cuidado, porque, por exemplo, você vai postar um conteúdo sobre a Missão Caleb. Use hashtag Missão Caleb. Não dá para usar, por exemplo, a gente está na época que estão falando muito do filme do Divertidamente. Não vai escrever hashtag Divertidamente para surfar no hype, digamos. Hashtag, sei lá, hashtag Oscars 2025, hashtag trend, hashtag Insta, não sei. Gente, não. Isso vocês podem arranjar um problema e fazer com que todo o conteúdo que você está gerando lá no Instagram simplesmente não apareça para mais ninguém, porque o Instagram vai entender que você está tendo um comportamento nocivo, digamos assim. Então, ao usar a hashtag, use uma específica do seu programa, no máximo umas 5, mas eu recomendo no máximo umas 3. Eu acho que usar hashtag demais no Instagram pode ser muito pior, às vezes é até melhor não usar nenhuma do que usar e usar mal, tá? YouTube, ele já é um local que a gente costuma e busca para conteúdos mais aprofundados, tutoriais. Então, assim, se você vai fazer um testemunho, tem um estudo bíblico para compartilhar, né? Vlog, que a gente chama muito, que é, enfim, você gravou vários momentos, por exemplo, da Missão Caleb, quer resumir tudo num vídeo só, o vídeo ficou longo, posta lá no YouTube, que é bem legal, as pessoas gostam de acompanhar. Mas o detalhe, a distribuição de conteúdo no YouTube, ela também é baseada no consumo e leva em consideração muitos títulos, as descrições e as tags que você coloca no YouTube. Então, não adianta, por exemplo, você fez um conteúdo detalhando como foi, por exemplo, a Semana dos Calebs. E aí você vai e coloca lá no título Missão Caleb 2015, sei lá, Igreja do Marco 3. Aí vocês colocam traço IASD Marco 3. Primeiro, quem não é adventista nem vai pesquisar esse termo IASD. Segundo, Marco 3 só vai fazer sentido para quem é da igreja do Marco 3 ou para quem conhece ali a divisão. Quem já é de um outro estado já nem sabe onde fica Marco 3. Então, a gente precisa facilitar as pessoas para encontrarem o nosso conteúdo. E para isso, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente colocar, por exemplo, ao invés de eu colocar, sei lá, ISD Marco 3, por exemplo, semana de pregação bíblica em viagem missionária. Ai, Amanda, mas não é bem assim, eu quero colocar Missão Caleb. Pode colocar Missão Caleb, pode usar como tag Missão Caleb. Mas vamos evitar também esses termos igrejeiros demais, que vai fazer com que diminua um pouco o alcance desse conteúdo todo. Eu vi que o Lucas Emanuel levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Lucas? Oi, Lucas. Foi sem querer que você levantou a mão? Então, vou seguir. Vou seguir. E não se esqueçam, no YouTube, usem capas atraentes. Amanda, o que isso significa? Vamos fazer uma imagem de capa bonitinha, né? O próprio Canva, quando você digita YouTube, ele dá várias sugestões de capa e dá para você. Oi? E dá para você, inclusive, fazer ajustes e tudo. Então, tenham cuidado de colocar uma boa capa para que o conteúdo de vocês atinjam esse alcance e sejam interessantes para as pessoas. Porque as pessoas, sim, elas julgam pela capa quando elas estão descendo ali a aba no YouTube. Outra coisa, TikTok. Ai, TikTok não é para adolescente que fica fazendo dancinha? Não. Inclusive, o TikTok, que hoje ele tem mudado bastante. Ele começou, sim, o hype do TikTok, o auge dele foi com as dancinhas, mas ele já tem se adaptado muito, tem ajustado bastante. E hoje ele é um local onde as pessoas procuram muito conteúdo rápido e tutoriais de assuntos. Eu, inclusive, estou recentemente procurando alguns empreendimentos, né, para me mudar, e tudo que eu aprendi sobre leis imobiliárias, eu aprendi no TikTok, para vocês terem uma ideia. Então, lá é um local que dá para você acrescentar muito conteúdo rico com vídeos curtinhos, né? E a vantagem é que as pessoas mais aceleradas conseguem acelerar o vídeo rapidamente e assistir tudo bem
com muita rapidez. Então, assim, se você quiser compartilhar mensagens bíblicas, desafios, aproveitar uma trend, uma música popular, cuidado também, né? Claro, sempre tendo cuidado com a música que a gente vai usar, né? Por conta de sermos cristãos, que elas também não tenham nenhuma mensagem pejorativa, etc. E aproveitar as hashtags de comunidade, né? E o que eu chamo de hashtag de comunidade? Voltando ao exemplo da Missão Caleb, posso usar a hashtag evangelismo, hashtag missionários, hashtag Missão Caleb, enfim. No própria ferramenta de busca, a gente pode pesquisar vídeos relacionados, observar as hashtags que eles estão usando e aproveitar para usar também. Então, a gente consegue aproveitar muito esse conteúdo para estar observando. Eu sugiro, inclusive, que quem está fazendo conteúdo de trend para Instagram e aproveitando para usar esses vídeos, que observe o que está sendo gerado, né, na comunidade cristã no TikTok, porque geralmente as trends que vão para o Instagram hoje, elas vêm do TikTok. Então, é bom observar o que está sendo gerado lá, porque a gente consegue até sair na frente, né, dos conteúdos, se você olhar, observar bem o que está sendo feito lá para conseguir reaproveitar e trazer para a nossa realidade. E também, claro, aproveitar duetos, colaborações, coisas que a gente pode estar gerando com outros grupos. O que não pode faltar na rede social da minha igreja, seja ela independente de qual for, seja Instagram, Facebook, TikTok? Dias e horários de início e término dos cultos, endereço da igreja, contato da igreja, telefone, e-mail, WhatsApp, informações extras, se vocês quiserem colocar onde estacionar, se tem classe para as crianças, e os principais acessos a sermões anteriores, né? Por quê? Porque a pessoa que está chegando hoje na sua rede social, ela entrou lá porque gostou de algum vídeo, e simplesmente, quando ela chega lá, ela não sabe como chegar na sua rede social. Imagina isso. E aí ela não encontra um botão de mensagem, e aí simplesmente ela desiste de ir, desiste de falar, ou ela comenta em algum post e fala: qual é o horário do culto? Que horas eu posso ir aí? Me interessei, como eu faço para chegar? E ninguém responde, porque de fato, às vezes a gente também não tem como ficar 24 horas na rede social respondendo o usuário. Mas é importante lembrar de responder, tá, gente? Então, se eu coloco dias e horários que as pessoas podem visitar a minha igreja, o principal endereço ou o principal contato de alguém que pode estar respondendo, eu já diminuo drasticamente esses problemas, né? Então, o que eu recomendo? Façam isso. Tenham essas informações, tá? Disponíveis da igreja de vocês, sempre visíveis. E se vocês quiserem botar um vídeo, né? De repente fazer um vídeo do estacionamento da igreja de vocês, explicando que a igreja tem estacionamento, que durante os cultos as crianças têm, sei lá, um espaço especial, ou durante os cultos tem uma sala, né, uma classe especial para as crianças na escola sabatina, né? Porque tem pessoas que não conhecem a igreja adventista, não sabem como isso funciona, nem sabem que a gente tem esse acolhimento para as crianças. E quantas, de repente, mães estão com filhos em casa e não saem com as crianças porque pura e simplesmente acham que não vai ter lugar para elas. Então, tenho essas informações bem visíveis na igreja e geralmente ali na bio dá para colocar, tá? Sugiro que vocês façam isso. E aproveitem o timing. Amanda, o que é isso? Quando as pessoas estão muito falando sobre um assunto, quando tem várias trends sobre o assunto, é importante vocês se envolverem na conversa também. E aqui eu trouxe o exemplo de um vídeo que a igreja, a UCOB, a UCOB, que a Centro-Oeste fez, e é muito legal, e é uma trend que começou no TikTok também. E é um videozinho super curto, super simples, e é aquilo que eu estava falando, dá para fazer trend sem dançar, sem fugir dos nossos princípios e ainda falar sobre o assunto e mais, aproveitar áudios que estão em alta. E por que isso é importante? Porque esses áudios, gente, geralmente, o algoritmo das redes sociais amplifica o alcance desses áudios. Quando ele identifica que está sendo tocado determinada música ou determinado som, ele fica: esse aqui é um áudio que está em alta, que as pessoas estão gostando de ouvir. Então, todo mundo que ouvir aquele áudio, eles vão aproveitar para subir
o alcance do vídeo. E aí eu vou dar play nele para vocês. Acho que eu vou dormir porque eu tô com sono aqui. Gente, super simples. Curtinho e direto ao ponto. Olha a enxurrada de comentário. E, bom, eu não administro essa rede social, não tenho acesso aos dados. Mas pela enxurrada de comentário, a gente já sabe que provavelmente teve muito alcance. Ai, Amanda, mas que besteira, esse conteúdo é tão besta. Ele é besta, mas ele gera. Pode ser besta para alguns, né? Mas ele gera uma identificação, gera um senso de comunidade, faz com que você compartilhe com um amigo. Aí, se você tem um amigo que gosta de dormir até tarde, chega depois da escola sabatina, você já marca ele no vídeo. Então, você faz com que esse movimento faça com que esse vídeo chegue, sabe naquele seu amigo que não vai para a igreja há um tempão, porque está com preguiça? Ou aquele seu amigo mesmo que se afastou da igreja, que, sei lá, estava em dúvida e do nada chega um vídeo para ele da igreja, porque tem muita gente comentando e o Instagram resolveu entregar para todo mundo. E aí fica, vai ver, eu devia ir mesmo na igreja nesse dia. Então, assim, às vezes esse conteúdo que você acha que é um conteúdo, ai, mas é porque ele não é tão bíblico, ele não é tão profundo, ele não é... Às vezes é esse conteúdo que você precisa gerar para que outras pessoas, para que alcance outras pessoas, para que o conteúdo mais profundo, para que aquele conteúdo da Bíblia chegue no coração daquele irmão. Lembra daquilo que eu falei logo no início das fases do conteúdo? Esse aqui é um conteúdo perfeito para a fase de entrada, para aquele primeiro passo que a pessoa dá ao nos conhecer, e também para aquela fase de comunidade, né? Mas ele é o conteúdo de entrada para todos os outros, sabe? Então a gente precisa focar nesse também. Inclusive, até por exemplo, agora dá para aproveitar a alta do desenho da Pixar, né, do Divertidamente, que eles estão trazendo, por exemplo, outras emoções, né, inclusive a ansiedade. Então dá para aproveitar isso aí também. Professora, sabe me dizer quanto tempo eu estou falando? Que é isso, eu quero saber quanto tempo eu ainda tenho para falar. Nós vamos até às 15 Eu estou horas, tá, preocupada. Amanda? Eu te aviso, a hora que tiver faltando 5 minutinhos. Ah, tá ótimo. Só para eu também não precisar correr. Ok. E como é que eu faço, Amanda? Agora você me falou um monte de coisa, mas eu quero saber na prática como é que eu posso fazer isso. Primeira coisa que eu sugiro, planeje. Planeje seus conteúdos, né? Pense do que eu quero falar, para quem que eu quero falar e que conteúdo, e que eu preciso colocar. Reaproveite ideias. Não pense que, por exemplo, eu preciso divulgar que as inscrições da Missão Caleb começam na próxima sexta. Então, o que eu preciso ter? Tá, são as inscrições da Missão Caleb, a data, que é na próxima sexta, como a pessoa tem que se inscrever, né? E, tipo, através de que local, é presencial, é falando com algum irmão, é falando com... Enfim, eu preciso colocar essas informações lá, né? E por que as pessoas deveriam participar disso? E aí, a partir daí, eu consigo gerar vários insights de conteúdo. E é isso que eu chamo de reaproveitar ideias. Por exemplo, o que é Missão Caleb, no fim das contas? Amanda, todo mundo sabe o que é Missão Caleb. Ok. Todo mundo que participa, todo mundo que é jovem adventista, todo mundo que está frequentando a igreja. Mas e quem não é? A gente não pode esquecer que a rede social é uma porta de entrada, ela é um local que vai ter várias pessoas. Ai, mas eu tenho, sei lá, 500 seguidores lá, não tem. Gente, não tem agora, tá? Mas, como eu falei para você, as redes sociais não entregam o seu conteúdo só para quem segue você. Então, vá lá e faça um conteúdo explicando o que é a Missão Caleb. Seja um post, seja um vídeo, enfim, explique o que é a Missão Caleb, como ela vai acontecer. A gente vai fazer uma ação social na praia tal, limpando a praia e vai, enfim, explique detalhadamente os processos. Se você não sabe, converse com quem sabe para você explicar bem. E a partir desse conteúdo, você pode gerar vários outros, tá? Use ferramentas práticas para colocar isso. Eu vou trazer também aqui algumas sugestões para vocês verem. E sempre avalie se deu certo. Fiquem de olho nos números, né? No que as métricas das redes sociais têm a dizer para vocês. Como é que eu posso reaproveitar ideias? Por exemplo, uma postagem única, que é um postzinho com uma arte só, por exemplo, de rede social, ela pode virar um carrossel, pode virar um conteúdo interativo e pode virar um vídeo,
né? Se eu, por exemplo, postei o cartaz da Missão Caleb, eu posso fazer um carrossel explicando o passo a passo de como se inscrever, ou explicando o que é Missão Caleb, conteúdo interativo, né? Eu posso fazer uma enquete, quem é Caleb aí, levanta a mão, ou então, eu sou Caleb e... Aí, 3 pontinhos. Eu sou Caleb e sempre me perguntam o que que é isso. Eu sou Caleb e sempre levanta a mão para mim e eu respondo, enfim, dá para gerar vários estilos de conteúdo a partir, para gerar interação com os usuários, né? Faça, sei lá, um cardzinho, marque aqui seu amigo Caleb que vai participar junto com você. Ou faça um vídeo, retrospectiva da última missão Caleb, falando que estão aguardando ansiosamente para o próximo. Dá para gerar muitas ideias de uma ideia só. E eu vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, o que aconteceu, por exemplo, agora que a gente teve o Sábado Missionário da Mulher Adventista, né? A gente teve o post 1º de junho, participe. Esse é um post único. Daqui, o que pode sair? Conteúdo interativo, né? Hoje é dia de quê? De ajudar o próximo, de dar estudo bíblico, de cumprir a missão. Hoje é dia de ser mulher missionária, né? E algumas pessoas republicaram esse post complementando, né? Hoje é dia de ir para a igreja, hoje é dia de, enfim. Esse é um estilo de post interativo. Carrossel. Eu posso ser uma mulher missionária? E aí, nesse carrossel, a gente trouxe, na verdade, o significado do que é ser uma mulher missionária. Que o ID é para todos, que eu posso ser uma mulher missionária, inclusive, no meu celular, né? Falando de Jesus para as pessoas, postando nas redes sociais, enfim. Cada uma foi chamada de uma forma diferente. E a gente trouxe isso nesse carrossel. E, afinal de contas, o que é o Sábado Missionário, né? Aí a gente veio e explicou por que o tema é 1 minuto em missão, tá? E depois a gente teve um vídeo, que o que a gente fez nesse vídeo? Gente, esse vídeo basicamente é um vídeo que você perceber, ele nem tem um conteúdo super elaborado. Você fica, eu não gosto de gravar vídeo é muito trabalhoso, tenho vergonha de ir para frente da câmera. Você não precisa necessariamente ir para frente da câmera, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez esse vídeo. Querida mulher, hoje, com a chegada deste sábado tão especial, eu quero agradecer a sua entrega à missão e quero oferecer uma oração por sua vida. Senhor Deus, levanto a minha voz em gratidão. Basicamente, eu não vou mostrar o vídeo todo, não. Mas se vocês quiserem ver, dá para seguir lá, aproveitar e seguir Mulher DSA. Mas basicamente, o que a gente fez? A gente gravou um áudio, gente, no celular, com uma mensagem bíblica para essas mulheres missionárias. Pegamos print, né? A gente tem nossas seguidoras que acompanham a gente ali. E a gente sempre está repostando o que elas fazem nas quartas do poder, né? Em todos, ó. Vocês podem ver que o vídeo inteiro é feito de conteúdo dos usuários, de pessoas da igreja. Então, peguei, agrupei todas as fotos, né, os prints desses momentos, peguei um áudio que eu gravei no celular, botei por cima do vídeo, botei uma trilha sonora, fui lá no CapCut, botei legenda automática, ele já legendou para mim o áudio, e no fim foi esse vídeo. Então, assim, e o vídeo foi super bem recebido, principalmente porque as pessoas se viram, as pessoas adoram se ver, né? Então, a gente conseguiu não só agradecer a mulher missionária, que é o dia dela, né, por tanto envolvimento, mas, assim, envolver as mulheres e gerar um conteúdo diferente. Então, vocês percebem que dá para aproveitar, por exemplo, o tema Sábado Missionário da Mulher Adventista e gerar vários conteúdos, e assim é com qualquer tema, né? A gente consegue fazer essa integração. E esse mesmo vídeo, por exemplo, ele vai para o TikTok, ele pode ir para os shorts do YouTube, no próprio TikTok a gente consegue postar carrossel também. Então, dá para você estar reaproveitando e estar presente em várias redes sociais sem estar também dificultando tanto o processo. E como é que eu crio esses conteúdos, Amanda? Eu também não tenho tanta ideia assim, né? Para você é fácil estar trabalhando com isso. Então, eu já recomendo logo de cara essas 4 ferramentas, que é o Canva, né? CapCut para edição de vídeo, ele é perfeito. Eu uso, gente, eu trabalho com ferramentas profissionais, da Adobe e tudo, mas hoje eu admito que no dia a dia, assim, para editar um vídeo rápido, legendar rapidinho, eu tenho usado demais o CapCut. Inclusive, o próprio Canva também edita vídeo e tem resolvido bastante, né? ChatGPT,
Não, você não vai colocar coisa do nada lá. Eu vou já mostrar para vocês como é que eu crio também no ChatGPT e o Lightroom. O Lightroom é excelente para ajustar e você conseguir calibrar bem uma foto. Sabe aquela foto, por exemplo, que você bateu e ela ficou, sei lá, com o fundo estourado, tá muito claro no fundo, aí você tenta mexer e ela piora, parece que fica tipo muito escuro, que já tá escuro, e aí melhora o fundo, mas não melhora a frente. No Lightroom você consegue editar por áreas. Então, por isso que eu recomendo muito ele para editar foto assim. Use a IA ao seu favor. Essa é a hora de dar print da tela, porque esse aqui é um prompt que eu uso muito para criar conteúdo, inclusive, tá? E no chat GPT. Porque a história do chat GPT é o seguinte, gente. Ele pode não ter tanto repertório, mas você consegue aproveitá-lo para, dando o comando certo, que é o que a gente chama de prompt. Não sei se você já tem costume de usar o chat GPT, mas eu recomendo muito. Você consegue fazer com que ele direcione bem o seu tempo. Por exemplo, agora você é um profissional de social media especializado em. Aí bem ali você vai colocar o que ele é especializado. Por exemplo, em marketing escolar, em, sei lá, conteúdo cristão, enfim, que cria conteúdos profissionais para o Instagram. Eu botei Instagram, mas pode ser para outra rede social. Eu quero que você crie um conteúdo sobre. Aí ali você coloca o tema, né? Por exemplo, Missão Caleb para um tipo de. Aí você coloca o tipo de conteúdo, que aí seria se o vídeo, se vai ser um vídeo, se vai ser um carrossel, se vai ser um post único, enfim. O objetivo desse conteúdo é, aí você coloca o objetivo, né? Que é bom, convidar as pessoas para a Missão Caleb, ou convidar as pessoas para chamar os membros da igreja para estarem participando, enfim, você coloca por que você está criando o conteúdo. E aí você coloca o que a gente chama de público-alvo, né? De repente, pessoas de X idades, interessadas em tal coisa, né? Para quem é esse conteúdo? Ah, esse conteúdo é para adolescentes. Tipo isso. E regras do conteúdo, que seria o momento que você detalha, que é o quê? Ah, as regras do conteúdo são, as inscrições são de X a X dias, em tal local, com tal informação, e aí depois que ele der o conteúdo, você pede para ele gerar a legenda. E aí, na prática, esse aqui é um exemplo que eu fiz para criar um post para rede social de escola, mas vocês podem adaptar para a igreja de vocês, que é o quê? Ó? O que eu mandei para ele? Agora você é um profissional de social media especializado em marketing escolar, que cria conteúdos para o Instagram. Quero que você crie um conteúdo sobre volta às aulas, com estilo de checklist. O objetivo do conteúdo é ser usado na etapa de descoberta da jornada do cliente, que é para gente que não conhece a rede da escola. O público-alvo do perfil do Instagram são pais de crianças em idade escolar de 4 a 8 anos. E as regras do conteúdo eu botei ali, seja objetivo e use linguagem simples. E eu trouxe um vídeo de como o chat fez para mim. Tem Eu só 3 coloquei minutos, exatamente. tá, Amanda? Amanda, só 3 minutos, Tá tá bom, bom? tá ótimo. Ó, eu coloquei lá o conteúdo, esse aí é o chat GPT escrevendo para mim um carrossel, estilo checklist, de conteúdo para volta às aulas. E aí, o que eu faço? Copio isso aí, coloco lá no Canva e já gero conteúdo. Vocês percebem que o chat GPT não vai gerar nada do nada, né? Eu tenho uma intenção. Eu queria falar com os pais de crianças de 4 a 8 anos. E é por isso que a gente precisa pensar o conteúdo dessa forma, né? Para quem é meu conteúdo, o que eu desejo com ele, para que eu consiga colocar nesse prompt. E sempre faço o quê? Avalie se deu certo. 3 minutos? 3 minutos, Maura? Socorro. Tá. Por que é Eu importante pensei que eu tinha avaliar se deu colocado certo? 5, mas eu coloquei 3, Amanda. Eu Tá achei que tudo eu tinha certo, colocado vai 5, dar mas certo. é 3. Ok. Por que é importante avaliar, gente? Porque se eu cair na besteira de achar, de olhar esse conteúdo por ele mesmo e achar que ele não deu certo, porque, gente, olha, ele teve aqui um comentário e uma resposta. Só que olha aqui quantas pessoas foram alcançadas por esse conteúdo, quase 10 mil pessoas. É por isso que vocês precisam olhar as contas alcançadas lá nas métricas, tá bom? Olhem sempre isso, porque aí vocês vão saber verdadeiramente qual é o conteúdo que está dando certo, que está tendo boa visibilidade. Recapitulando, planeje, reaproveite ideias, use ferramentas práticas e avalie sempre se deu certo. Me sigam nas redes sociais. Esse é o QR Code para um grupo de WhatsApp que eu tenho, que eu compartilho alguns conteúdos de redes sociais. Se vocês quiserem fazer parte,
É só ler o QR Code. E se quiser me seguir lá na rede social, na minha descrição também tem o link para entrar nesse grupo, que é bem legal. E depois eu posso mandar o prompt para vocês escrito lá no grupo. E acho que é isso. E encerrei no tempo certo.